Agora a gente vai começar a trabalhar com sistemas de coordenadas, né? Vamos ver como fazer a interação aí com o banco de dados de sistemas do Civil 3D. Na verdade, quem é responsável pelo sistema de coordenadas aqui dentro da plataforma Autodesk, né, Civil 3D, é o AutoCAD Map. Aqui nas referências que a gente fez os imports, existem alguns arquivos aqui que são específicos do AutoCAD Map. São esses arquivos aqui por último. Ó. Temos aqui o autodesk.map.platform, o Managed Map API, e temos aí 3 arquivos do OSGel, Map Guide, né? Foundation, Geometry e o Platform Base. São eles que são responsáveis pela API do AutoCAD Map 3D, ok? Então, como que a gente faz a interação com o sistema de coordenadas? Na verdade, a gente vai verificar o sistema atual do arquivo aqui. Como que a gente faz isso, né? Então, eu apaguei ali o Olá Mundo. Eu vou aproveitar aqui esse comando método para a gente poder interagir com o sistema de coordenada ali do arquivo DWG. Então, para a gente poder ter acesso, a gente pode ter acesso usando a variável do Civil 3D. Então, aqui no Manager, ó, ponto, doc civil, ponto, a gente vai entrar lá no Settings. Porque aqui no Civil, ó, como que seria o processo aqui manual para a gente poder verificar o sistema de coordenadas que está no documento? Ó. A gente vem aqui em Settings, no nome do arquivo, botão direito, Edit Drawing Settings. Aqui nós temos a janela aqui de zona, né? Que a gente escolhe qual que é a categoria do sistema, né? Por exemplo, Brasil. E aí ele vai listar para a gente alguns sistemas que podem ser utilizados aqui na nossa região. Então, geralmente quando você trabalha com projetos georreferenciados, você precisa definir um fuso aí, né? De acordo com a sua cidade. Sua cidade vai dar para você um fuso específico para você utilizar. Seguido aí do datum, né? Sirgas, SARD 69, enfim. Tem vários sistemas de coordenada. E aqui a gente tem um código. Né? Esse código aqui, ele pode ser acessado via programação. Então a gente vai obter esse código para a gente saber se o arquivo está com o sistema de coordenadas configurado ou não, ok? Então, basicamente aqui, eu vou dar um cancelar, tá? Então eu vou voltar aqui no Visual Studio. Aqui eu tenho a variável do Doc Civil. Temos aqui a propriedade Settings, né? Ponto. E aí, aqui, vamos digitar aqui, por exemplo, ó, a gente vai ter o Drawing Settings, que são as propriedades do desenho. Então, Drawing Settings, ponto. Então, teremos ali a propriedade Unit Zone Settings, que a gente consegue, por meio dela, saber aquelas configurações da janela, ó, Drawing Unit, Draw Scale, né? E aí, a gente vai ter o Coordinate System Code, que é aquele código que é mostrado. Então veja, eu vou guardar esse código, né? Ele é uma string. A gente vai guardar ele dentro de uma variável do tipo string. Então aqui do lado esquerdo eu vou declarar uma string, ó. Então string, colocar como sistema, vou dar um igual. Faltou o ponto e vírgula ali, né? Para fechar a linha. E aí essa variável sistema está recebendo agora o código do sistema que está configurado ali no documento. Eu vou dar um message box, então chamar aqui o message box.show, né, para mostrar uma mensagem na tela. E vamos mostrar aqui, ó, dentro do parênteses, ó, vamos mostrar então a variável sistema, tá? Então, vamos ver as linhas aqui. Vamos fazer a alteração aqui, ó. Vou dar um publicar. Então, se a gente chamar aqui, ó, comando, né? Comando, Enter.
ele vai dar uma mensagem aqui de ponto, ó. Veja só, por que ele dá uma mensagem de ponto? Quando ele retorna ponto, significa que o arquivo ele não tem projeção. Então ele vai retornar para você um pontinho. Então, dessa forma dá para a gente saber se o arquivo está com o sistema de coordenada configurado ou não. Então, quando ele retorna ponto, significa que ele não está com o sistema configurado. Eu vou escolher aqui um sistema, vou pegar o Brasil mesmo, ó. Vamos pegar aqui o SIDE6922S. Ó. Então ele preencheu com o código, vou dar um OK. Agora eu vou rodar lá o comando. Ó. Olha lá, o SIDE69.tm-22S. Tá? Então já estamos recebendo o código. Então aqui eu posso fazer essa verificação, né? Se o sistema ele possui, né, perdão, se o arquivo possui o sistema de coordenada configurado. Então a gente poderia fazer isso aqui, ó. Então se, né, o sistema ele foi igual a string aqui ponto, né? A gente vai dar um message box ali para o usuário dizendo o seguinte, ó. O sistema de coordenadas não foi definido, tá? Já vamos criar essa função porque você vai entender depois um pouco mais para frente, quando a gente começar a fazer coisas que precisam ter sistemas de coordenada. Então essa é uma verificação interessante para a gente fazer. Então aqui no segundo parâmetro eu vou colocar aqui a mensagem, né? Então do título, atenção. No terceiro parâmetro, a gente pode decidir quais botões vão aparecer. Então, no caso, eu vou digitar aqui, ó, OK, vai aparecer aqui, ó, messagebox-button.OK, que é o botão que aparece na mensagem, na janela de diálogo, né? O outro parâmetro ali, o último parâmetro, é o messagebox icon, que é o ícone que aparece na janela do messagebox. Então, eu vou chamar aqui, ó, por exemplo, vamos colocar um exclamation. Então vai ser o messagebox icon.exclamation, que é a exclamação, tá? Então dessa forma a gente consegue verificar, caso a gente estivesse desenvolvendo algum comando aí que precisasse ter essa verificação de sistema de coordenada, né? Uma obrigatoriedade do arquivo DWG ter sistema de coordenada, a gente poderia então fazer essa verificação utilizando estas linhas de código, ok? Aí a gente programaria aqui. Aqui a gente precisa dar um return, né? Para poder retornar caso não tiver sistema de coordenadas configurado, ok? Então vamos testar isso aí. Então logo depois aqui a gente pode dar um messagebox.show, ó. Então o arquivo está com o sistema configurado. Eu não vou configurar aqui as outras, só para a gente poder testar, né? Vamos carregar aqui, ó. Compilei lá. Então, comando, ó. O arquivo está com o sistema configurado. Então, por quê? Porque a gente fez a configuração aqui, ó. Vou voltar para ponto, né, ó. OK? Então, vou rodar agora, ó, o comando. Então, ó, o sistema de coordenadas não foi definido. Beleza? Então, uma forma da gente verificar. Agora a gente vai começar a ver como a gente acessa a lista de sistemas, né? Então, aqui, ó, a gente viu que tem as categorias, né? As categorias. Como é que a gente faz para a gente acessar, de repente, pegar ali e definir o sistema, né? Como que a gente faz isso via programação? Então, a gente tem várias categorias. A gente tem aqui, ó, né? Quando a gente pega uma categoria, temos sistemas de coordenada, né? Dentro dessas categorias. Então, como que a gente faz para acessar e definir esse sistema de coordenada? Então, aqui na programação, a gente vai precisar utilizar os namespaces do AutoCAD Map, né? Para a gente conseguir fazer esse processo. Então, eu vou apagar aqui onde está o message.show aqui do arquivo, está com o sistema de coordenadas configurado. Então, a partir daqui, ó, a gente vai obter, né, os sistemas, a biblioteca, né? A biblioteca de sistemas.
de coordenadas. Para a gente poder obter, a gente vai precisar ter acesso à API do AutoCAD Map 3D. Então, a gente vai usar o wasgel.mapguide, tá? É por aqui que a gente vai ter acesso à biblioteca de sistemas. Qual variável que a gente utiliza? A gente utiliza a Coordinate System Factor, né? Coordinate System Factor. Então, a gente tem aqui, ela começa com MG, tá? Então, Coordinate System. Então a gente vai ter aqui, MG Coordinate System Factor, tá? Então através dela a gente consegue obter. Então eu vou colocar aqui como a MS, ou vou colocar como FAC, né? FAC sistema. Então FAC sistema é igual a uma new MG Coordinate System Factor. Então a gente faz a inicialização aqui da variável, tá? E aí ela precisa ter ali o construtor. Então, no FAC sistema, a gente tem aqui, ó, várias funções, né, que a gente pode utilizar para fazer, por exemplo, obter os sistemas de coordenada, obter informações como elipsoide, o datum, fazer transformações, né? Então, a gente vai precisar obter o catálogo de sistemas. Então, se a gente perceber aqui, ó, ele vai ter nessa variável aqui, a gente vai ter o catálogo, né? Então, ó, get catálogo. Ele vai pegar o catálogo de sistemas para gente. Então, eu vou rodar aqui essa função. Ela retorna aqui para gente um MG Coordinate System catálogo, né? Então, a gente vai precisar receber. Então, aqui desse lado, ó, eu posso declarar como var, né? Eu não vou fazer os imports aqui em cima, porque a gente vai transferir isso aqui para uma janela depois, para ficar mais amigável, né? Esse comando. Então eu vou fazer tudo aqui dentro dessa classe aqui do comando, para a gente poder também entender, né? O passo a passo. Mas o objetivo depois é a gente fazer uma janela para poder acessar essas regiões e esses sistemas, né? Então aqui desse lado a gente vai ter que declarar um wasgel.mapguide.mg. Aqui é o catálogo, né? Então, se digitar MG catálogo, temos aqui, ó, MG Coordinate System catálogo. Então, vou chamar de o catálogo, né? Então, igual. Através do catálogo, a gente consegue obter, ele chama de dicionários, né? Então, a gente tem aqui, ó, se a gente colocar diccionário, temos aqui, ó, Get Coordinate System Dictionary, né? Para pegar o dicionário de sistemas, né? Vamos acessar primeiro aqui as categorias. Então a gente vai pegar o Get Category Dictionary, né? Para poder pegar o dicionário. Então eu vou rodar aqui essa função, ó, Get Category, para pegar o dicionário de categorias. Então aqui desse lado a gente pode então declarar uma variável. Eu vou chamar isso aqui de var, tá? Eu vou usar o var, que é o tipo genérico aí, porque ele vai assumir o tipo dessa classe aqui automaticamente, tá? Então eu vou colocar aqui como dic categorias, né? É igual. Então veja, usando o var ali, ó, tranquilo também, tá? Então ela virou uma MG Coordinate System Category Dictionary, né? Então, através desse dicionário, a gente vai conseguir então percorrer e pegar todas as categorias, né? Lembrando que essas categorias que a gente está obtendo são categorias aqui do Civil 3D da janela, né, de Drawing Settings. São essas categorias aqui que a gente vai obter para de fato ter ali os sistemas de coordenada, né, dessa categoria. Além do dicionário, a gente vai precisar pegar um enumerado, né? O enumerado ele vai dar para a gente ali a quantidade ali de itens, né, dentro dessa categoria, né? Como são vários sistemas de coordenada, né? Então é muita coisa. Então o enumerado faz isso. Ele vai trazer para a gente aí
informações referentes a quantidades de itens lá. Então, eu vou declarar uma var também, colocar como enum categorias é igual. E através do dicionário, ó, então, no nosso dic categorias.enum, né, get enum. Então, ele vai trazer as informações para a gente aqui no enum, né, ele virou um coordinate system enum, e a gente consegue pegar os nomes, né, dessas categorias através do enumerado. Então, eu vou criar aqui uma variável, então vou colocar como nomes, categorias. Agora a gente consegue obter os nomes, ó. Então, nomes, categorias é igual. A gente vai usar o enumerado, né? Então, o enum categorias, ponto. Ele vai ter aqui o next name, ok? O next name. Mas o next name precisa de uma quantidade, né? Essa quantidade se refere à quantidade de sistemas, né? Na verdade, de categorias que a gente tem aqui dentro da variável. E ele retorna para a gente um MG String Collection. Então, já vai ser uma lista de string, né? Uma coleção de string, que já são os nomes das categorias. A gente precisa só passar a quantidade que a gente quer para ele. A quantidade que a gente quer é a quantidade total. Então, eu vou criar aqui um var, né? Eu vou colocar aqui como quantidade é igual. Eu vou pegar lá o dic categorias, ó, eu vou usar o getSize dele. O getSize já retorna para a gente a quantidade total, né, de categorias que tem ali no dicionário. E aí essa variável aqui, ó, a gente passa dentro do nextName, né, simbolizando que a gente quer todos os nomes ali de categorias, ok? Vamos listar então esses nomes, ó. Então essa variável aqui, nomes categorias, ela já é, ó, um MG String Collection. A gente já consegue percorrer ela para poder pegar todos os nomes, né? Então, basicamente, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou dar um for, então vamos usar um laço de repetição for, i é igual a 0, né? Aonde que i vai ser feito até que ele seja menor do que a quantidade, que é o total. E aí, pegamos e somamos aqui o contador. Então, dessa forma, a gente tem um for de acordo com a quantidade de categorias. E para a gente pegar, então, ó, vamos declarar um string, então, nome categoria é igual a nomes categorias, né, ponto getItem, getItem, né, e aqui a gente passa a variável i aqui dentro. Então, dessa forma, ele pega o item para a gente e joga dentro da variável aqui de nome categoria. Então, vamos exibir isso aí? Vamos utilizar o nosso docEditor. docEditor.writeMessage. Vamos criar aqui um /n, tá? Que é um avanço de linha. Vamos concatenar com o nome da categoria. Senão, vai ficar os textos, né? Todos encavalados aqui no nosso prompt. Tá? A gente faz o avanço de linha para que eles não fiquem todos aqui no nosso prompt. Vamos compilar e testar isso aí lá. Lembrando que a gente tem que configurar o sistema de coordenada antes de rodar o comando, né? Senão ele vai parar aqui nesse trecho, tá? Mas eu vou comentar aqui esse trecho, ó, para que a gente consiga rodar mesmo que o sistema de coordenadas, mesmo que o sistema de coordenadas não tenha sido configurado, beleza? O intuito aqui é ver, né, como pega os nomes das categorias. Então, de volta aqui no Civil 3D, já carreguei, tá? Então, ó, comando, vou dar um Enter. Olha só que interessante aqui no nosso CMD, ó. Aqui na linha do comando. Então, nós temos aqui todas as categorias, né? Então, obtivemos aí com sucesso todos os nomes das categorias. Agora a gente vai criar uma janela ali para a gente ver como pega, né, o sistema de coordenada e como que a gente define isso aí lá no Civil 3D, né, nas configurações de sistema de coordenada.